Fala meu amigo, fala minha amiga. A nova versão do Power BI já permite a gente usar strings dinâmicas para as nossas medidas. Por exemplo, aqui nesse visual que eu criei, eu posso mostrar meus dados por nenhum agrupamento ou por valores de milhão, valores de milhar, e aí eu posso, conforme a minha criatividade, mudar aqui a formatação dos meus dados de uma forma dinâmica, inclusive utilizando segmentadores de dados. Então essa novidade aí é bem bacana. Agora nativamente dentro do Power BI você consegue fazer isso de maneira fácil e rápida, e se você quer aprender, fica aqui comigo neste vídeo. Certo, então vamos aqui para o Power BI e eu já tenho aqui carregadas no Power BI algumas tabelas. Vamos falar primeiro dessas duas tabelas aqui, a tabela de moeda e a tabela dimensão, moeda, e a tabela fato, ouro. Vamos falar delas aqui rapidinho. Então, essa primeira tabela, a tabela dimensão, eu tenho aqui os países, 4 países, o símbolo das moedas desses países e um formato de texto que eu vou usar na minha formatação condicional. E aqui eu tenho a minha tabela fato, que é a tabela, aqui é a tabela ouro, tabela fato, por que eu chamei ela de ouro? Porque é uma tabela onde eu tenho, ao longo de alguns anos, de 2010 até 2014, para cada trimestre eu tenho a cotação do ouro em 4 países. Brasil, Estados Unidos, França e China, aqueles mesmos 4 países, certo? Então, vamos fazer o seguinte, olha esse gráfico aqui. Nesse gráfico eu tenho justamente a média anual daquelas cotações lá. Então, aquelas cotações eu peguei aqui, ó, e fiz uma média das cotações do ouro. Só que como esse gráfico aqui está sendo apresentado por ano, então a cada ano eu vou apresentar a cotação média ali dos 4 trimestres para cada um desses países. Só que os valores para esses países, eles estão todos, cada um na sua própria moeda. Só que quando eu mudo aqui, ó, eu tenho um segmentador aqui de dados, só que cada vez que eu escolho um país, os valores são dados sem nenhuma formatação. Então, normalmente, o que é que eu faria nativamente no Power BI? Eu iria selecionar aqui a minha medida e ia lá em cima, na formatação, eu selecionaria aqui moeda, eu selecionaria moeda geral, por exemplo. Então, ele apareceria só o símbolozinho aqui e eu não precisaria especificar qual é a moeda e eu não teria como fazer isso nativamente no Power BI. Teria que usar alguns outros artifícios aí para tentar fazer isso, usar marcadores, bookmarks, usar algumas outras coisas, mas nativamente não era fácil de fazer. E agora eu consigo fazer isso bem facilmente aqui dentro do Power BI com essa nova atualização de abril de 23. Então, a partir de agora, eu queria só que você entendesse a mudança que aconteceu aqui, o que é que foi implementado. Bom, quando a gente está criando uma medida no Power BI, nessa medida, normalmente a gente vai criar uma medida por meio de um nome, a gente vai nomear essa medida e depois, com sinal de igual, e a gente vai dar uma expressão que vai criar essa medida. Então, por exemplo, aqui, na minha medida aqui, ó, que eu criei a média, como eu já mostrei, aqui tem um nome, né? O nome média, foi o nome que eu dei para a medida, e aqui a minha expressão, que no caso seria a média da coluna da tabela F ouro na coluna cotação. Então a gente cria, isso aqui é a expressão que a gente daria para poder criar a nossa medida. Só que a partir de agora, você pode colocar uma outra função DAX também na mesma medida para poder formatar uma expressão lógica que vai formatar ali a sua string, vai formatar os dados da sua medida. Então isso quer dizer o seguinte, que atualmente uma medida ela pode conter dentro dela 2 funções, sendo que uma delas vai ser a função que você já colocava para criar a medida e a outra função vai ser uma função de formatação. O detalhe aqui é que na função principal você continua dando um nome para essa medida e na outra função você não vai precisar nomear. Para fazer isso, você vai precisar, obviamente, da versão mais recente do Power BI, ou seja, a versão de abril, você precisa baixar a versão de abril de 23, que hoje é a versão mais recente do Power BI, e caso você ainda não veja essa opção, não esteja disponível para você, que é essa opção aqui, ó. Você vai clicar aqui na sua medida,
E aqui em cima, onde você ia formatar, em vez de escolher qualquer outra formatação, você vai escolher essa opção aqui, ó, dinâmico. Então, o formato que você vai escolher é o formato dinâmico. Se esse formato dinâmico não aparecer no seu Power BI, então você vai, e você já estiver com a versão atualizada, você vai aqui em Arquivo, Opções e Configurações, Opções, e aqui onde tem Recursos de Visualização, é essa opção aqui, ó. Cadê? Cadeia de caracteres de formato dinâmico para medidas. Se no seu estiver desmarcado aqui, cadeia de caracteres de formato dinâmico para medidas. Tá dando, deixa eu ver se está dando para ver direitinho aí. Cadeia de caracteres de formato dinâmico para medidas. Você vai marcar isso aqui, ok, e reinicia o Power BI, ok? Então, o que é que vai acontecer aqui agora? Eu posso, observe que eu já joguei a minha medida aqui dentro do meu gráfico, já está pronto, mas aí, como eu selecionei, na hora de formatar a minha medida, eu vou clicar na minha medida e aqui em cima eu vou selecionar, ó, dinâmico, formato dinâmico. Quando eu selecionar formato dinâmico, observe que nessa barrinha aqui do canto, ó, eu agora tenho uma setinha para baixo, onde eu posso escolher a medida. Quando eu escolher medida, ele vai me mostrar a primeira função que eu usei, aquela que eu nomeei, para poder criar a minha medida. Mas se eu clicar para baixo e clicar em formato, ele vai me abrir para eu colocar uma segunda função, que é uma função lógica, para poder formatar os dados. Então, eu vou fazer o seguinte, nessa segunda função de formatação, para a gente ganhar tempo, eu já tenho uma função escrita aqui, que eu vou colar diretamente aqui, ó. Selecionar a minha medida, ele já está aqui no formato dinâmico, vou para baixo, formato, e no lugar desse padrão aqui que eles colocaram, eu vou copiar a minha função, que no caso aqui é uma função switch, que eu já vou explicar ela aqui. Então, nessa função switch, o que é que eu estou dizendo? Eu quero selecionar, aqui com selected value, eu quero selecionar a moeda dos países, o país que eu vou selecionar. Antes de eu complementar, deixa eu vir aqui no meu modelo de dados, tá? Então, eu estou ligando aqui, ó, a tabela moeda, de moeda é uma tabela de dimensão, a tabela F-ouro é uma tabela fato, e elas estão sendo interligadas aqui, conectadas, relacionadas pelo campo de país, ok? Então, voltando para cá, a função switch, ela está dizendo o seguinte, ó, me selecione a lista de países e se nessa lista de países vier Brasil, formate os dados com esse formato aqui. Se vier China, use esse formato aqui. Perceba que tem o símbolo aqui do Yuan. Se for Estados Unidos, com esse formato. E se for França, com esse formato que é aqui com o símbolo do euro. Então eu vou dar o OK aqui na minha medida. Deixa eu fechar ela aqui. E agora observe que, como eu tenho aqui China marcado, os meus valores aqui já foram marcados com o símbolo do Yuan. Então, se eu selecionar Brasil, ele vai me dar o símbolo de real, Estados Unidos, o símbolo do dólar, e na França vai me dar o símbolo do euro, ok? Só que aqui existe um probleminha com essa função switch, que eu já vou mostrar para você. Mas antes, meu amigo, minha amiga, se esse vídeo estiver te ajudando de alguma forma, se você estiver desenvolvendo, aprendendo alguma coisa com esse vídeo, então ajuda a gente aqui, dá aquele like aqui embaixo, que é um grande incentivo para a gente continuar produzindo esse tipo de conteúdo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, que aí você não perde nenhuma das novidades que a gente está lançando. Tá legal? Então vamos continuar aqui mostrando um probleminha aqui nessa função switch. Por quê? Porque a função switch eu digitei aqui, ó, manualmente Brasil, China, Estados Unidos, França. Se ao longo do tempo eu tiver vários outros países entrando na lista, então eu vou ter, a cada vez que eu colocar um novo país, eu vou ter que vir aqui na função e digitar manualmente um novo país, ou complementar essa função. Então eu não quero que isso aconteça. Em vez de fazer isso, o que é que eu vou fazer? Deixa eu apagar isso aqui. E eu já mostrei para vocês que eu tenho uma tabela moeda, que é uma tabela dimensão aqui, onde eu já tenho os nomes dos países, os símbolos das moedas e os formatos todos tabelados aqui numa tabela de referência, que é uma tabela dimensão. Então, por meio dessa conexão que eu até já mostrei aqui, entre as duas tabelas, eu posso
criar essa medida de formatação por meio dessa ligação, em vez de eu ter que ficar digitando manualmente lá na minha fórmula. E eu vou usar aqui, ó, eu vou usar a função selected, aliás, não tem igual, né? Nessa função aqui, você não vai dar nome a essa função, não vai dar nome a essa medida, você vai direto na função selected value. E aí eu vou selecionar lá na minha tabela dimensão, na tabela dimensão moeda, eu vou selecionar a coluna formato. E aí observe que aqui na minha tabela dimensão, eu tenho país e tenho formato. O meu segmentador aqui, o meu segmentador está se referindo à tabela moeda, à coluna país. Já a minha função de formatação, ela está se referindo à mesma tabela, mas na coluna formato. Só que aí, como a função selected value aqui, ela vai trabalhar no contexto da linha, então mesmo você indicando no seu segmentador a coluna de país, ele vai buscar na coluna que você indicou, que é a coluna formato, a linha correspondente para achar o formato para os seus dados. E aí observe que já funcionou aqui direitinho. E aí, se eu quiser incluir um novo formato, um novo país lá na minha tabela de dimensão, isso aí automaticamente já vai ser carregado quando eu atualizar meus dados, ok? E aí o próximo exemplo que eu vou dar é alterando as unidades de apresentação dos valores. Por exemplo, se eu quero o valor inteiro, sem nenhuma divisão, ou se eu quero ele em valores de 1000, ou se eu quero ele em valores de milhão ou de bilhão, etc. A primeira coisa é remover aqui os países do meu segmentador. Eu não quero mais esse segmentador utilizando a tabela de moeda, eu nem vou usar ela aqui. Eu agora vou usar essa outra tabela, que é a tabela de unidade. Essa tabela de unidade ela vai vir com uma primeira coluna mostrando o nome das unidades, e aqui no caso só tenho nenhum, milhar e milhão. E na segunda coluna eu tenho o formato de nenhum, milhar e milhão. Observe que eu nem tenho relacionamento entre a tabela ouro e a tabela unidade, mas vai funcionar de boa. Vamos ver aqui, vamos voltar para o visual. Nesse meu segmentador, eu agora quero as unidades da tabela unidade. Eu vou na coluna unidade, então vai aparecer aqui nenhum, milhão e milhar. E agora, como eu mudei as unidades de formatação, eu tenho que voltar para a minha medida, que era a medida média, e a minha função de formatação, vou clicar aqui para baixo, eu não vou alterar nada na minha média, eu ainda quero a média aparecendo aqui no meu visual. O que eu quero mudar é o formato dos valores que vão aparecer referentes a essa medida. Então, logicamente, eu vou ter que atualizar aqui essa função selected value e eu vou colocar na de unidade formato. Na tabela unidade, na coluna formato. E aí, observe o seguinte, que quando eu clico aqui, era para atualizar os valores do meu gráfico correspondentemente, só que continua aparecendo aqui bilhão. Independente daquela seleção que eu fizer, ele vai aparecer bilhão. Por que isso acontece? Porque, por padrão, o Power BI aqui, ele selecionou para que meus dados apareçam com as unidades automáticas. Como é que eu corrijo isso? Eu vou clicar aqui no meu visual e observe que o que eu estou mexendo aqui, eu estou mexendo nos rótulos dos dados. Então, eu vou formatar aqui meu rótulos dos dados, vou aqui em mais opções, e lá no cantinho, aqui ó, em rótulos dos dados, eu vou clicar para baixo, vou procurar a opção valores. E tá vendo aqui, ó, em valores ele está exibir unidades alto. Então, eu vou tirar de alto e vou colocar em nenhum. Porque se eu deixar no alto, então o padrão do Power BI vai prevalecer sobre aquela função lá que você colocou para formatar. Então, quando eu coloco nenhum, então a função que você usou, ela agora vai ser efetiva. E observe que se eu colocar em nenhum, ele vai me mostrar o valor inteiro. Em milhar, ele vai dividir por 1000. E em milhão, ele vai dividir por milhão. Então, é isso aí, bem simples agora. A atualização do Power BI trouxe nativamente, de uma forma bem simples, bem prática, a gente consegue fazer essas formatações e isso aí é algo bem bacana para você turbinar seus dashboards. Então, se você gostou, não esquece de dar aquele like, de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e compartilhar com seus amigos. Um abraço e até a próxima.